pirata, que vida feliz eles têm, cortando mares sem fim. Pirata também ele de ser, pois esta é a vida que eu quero pra mim. Oh, a vida que eu quero pra mim. Do mais vendido mangá de todos os tempos ao maior fornecedor de torrents da internet, dos clássicos da literatura às maiores franquias do cinema, das lendas de um passado misterioso às ferramentas de dominação colonial. A pirataria é e foi parte fundamental das disputas de poder e ferramentas de conhecimento de mundo ao longo de nossa história. Não é à toa que os corajosos bucaneiros ocupem nosso imaginário de tantas formas. Mas eu te pergunto, quem realmente foram os piratas? O que é pirataria e, acima de tudo, quais os impactos dela na cultura e na história? Bom, como disse Fernando Pessoa, navegar é preciso. Então subam a bordo, pois vamos explorar os 7 mares e descobrir o que é a pirataria. Bom, antes de tudo, vamos avaliar do que se trata o termo pirata e suas origens. Se você buscar nos dicionários em geral, encontrará 3 respostas. Pirata designa, em primeiro lugar, bandido dos mares que pilha navios e povoações ao longo da costa. Everyone stay calm. We are taking over the ship. Aye, of us. Também designa emissora de TV ou rádio que opera clandestinamente ou sem supervisão. Por último, pirata designa cópias irregulares de um trabalho anterior, como músicas, filmes, jogos ou programas de computador. Nessas definições está uma característica em comum. Pirataria é aquilo que está à margem das leis e ou não é supervisionado oficialmente. Portanto, esse termo carrega uma ambivalência. Pirata pode ser um bandido violento, mas ao mesmo tempo pode ser alguém que opera às margens de dado sistema econômico ou cultural. Por um lado, algo como uma rádio pirata, por exemplo, pode ser simplesmente uma forma de contornar censuras ou de oferecer alternativas estéticas e artísticas ao majoritariamente aceito por uma sociedade. Em termos históricos, a primeira rádio pirata surgiu na Inglaterra na década de 50, a Rádio Coraline. A terminologia rádio pirata foi usada intuitivamente, pois a emissora transmitia de um navio ancorado na costa britânica, e foi uma rádio revolucionária que tocava o então emergente rock and roll americano. Por outro lado, a raiz histórica da pirataria, assim como os grupos de piratas da atualidade, parece ser profundamente ligada à violência. Por isso, o pirata ou a pirataria, na condição de termo, pode ser associado tanto à liberdade e revolução quanto à violência e à criminalidade, o que é um dos temas centrais, por exemplo, de One Piece, obra de Eiichiro Oda, que explora esses temas e suas implicações o tempo todo. Aliás, Oda parece entender muito bem de história, pois o valor da história, das revoluções, da luta por direitos e outros temas e preocupações ligados à historiografia em geral estão presentes em sua obra. Muito bem, embora a pirataria seja um fenômeno muito associado à modernidade, não sem motivo, existem piratas rondando os mares desde que a humanidade iniciou suas redes de comércio marinho. Os primeiros registros remontam a meados de 1400 a.C., quando habitantes dos mares começaram a ameaçar toda a região do Mediterrâneo. Na Antiguidade Clássica, problemas ligados à pirataria foram frequentes na vida dos gregos, fenícios, romanos, etc. E olha que só estamos falando do Ocidente, pois também existem vários registros de pirataria acontecendo durante o governo da dinastia Han, na China. A pirataria começa a tornar-se um fenômeno cultural importante mesmo durante o período medieval, especialmente em razão de alguns povos do norte da Europa e seus saqueadores marítimos, os vikings. Os vikings não são um povo, mas sim grupos de escandinavos e germânicos navegadores que saqueavam e aterrorizavam a região da Europa durante o medievalismo. A explicação para sua fama durante o medievo é bastante simples. Até a queda do Império Romano existiam estruturas muito maiores e complexas para lidar com a pirataria. Após a fragmentação da porção ocidental do Império Romano e as consequentes invasões bárbaras, o poder da região fica descentralizado e fragmentado. Os mesmos povos que deram origem aos diversos feudos dividem suas raízes com os sujeitos dedicados à pirataria na região.
Mas muito bem, tudo isso que falamos até agora é pirataria, mas não tem nada a ver com o que se espera quando levantamos o tema pirataria. Cadê os tapa-olhos, as pernas de pau e os papagaios? Onde estão os corsários bebedores de rum, escondendo tesouros em ilhas misteriosas? Como nós falamos no início do vídeo, trata-se de um fenômeno moderno. A famosa e conhecida pirataria de nossos imaginários coletivos é nada menos do que uma consequência direta do processo das grandes navegações. As grandes navegações só foram possíveis por causa do desenvolvimento de tecnologias de navegação, ligadas aos pensadores do humanismo e o intercâmbio cultural com os povos árabes. As motivações das grandes navegações foram especialmente ligadas com o crescimento do comércio de especiarias e posterior domínio colonial. Convenhamos que, para convencer um monte de gente suada a ficar meses dentro de embarcações não tão impressionantes, a grana tinha que ser muito boa. Daí que surgem as grandes companhias de navegação, empresas em busca de bons negócios, estimuladas e quase sempre financiadas pelos recém-criados Estados Nacionais Europeus, que ganharam muito dinheiro com isso. Melhor dizendo, conseguiram muitos tesouros. Pois é, a oportunidade faz o ladrão e ladrões se fizeram. Europa, cheia de monarcas sanguinários, padres castradores e nobres folgados, começou a acumular tesouros do mundo inteiro. Isso fez com que as pessoas percebessem que não apenas tinha muito dinheiro para se ganhar interceptando os navios carregados, como também que o mundo era muito maior, misterioso e cheio de possibilidades. A pirataria então configura-se agora em sua forma mais plena e começa a popularizar-se, especialmente na época do Tratado de Tordesilhas, quando se inicia a famosa Era de Ouro da pirataria. E assim teve início a grande era dos piratas. Pois é, não houve Gold Roger e nem One Piece, mas o paralelo é muito claro. O Tratado de Tordesilhas foi um catalisador desse processo, pois, ainda que fosse uma divisão de terras entre Portugal e Espanha, países como a Inglaterra, Holanda e França, que contavam com grandes frotas navais, começaram a estimular saques marinhos. Sim, pois é, piratas contratados pelo governo, saqueando os tesouros que vinham do Novo Mundo. Inclusive, esses capitães que comandavam as navegações recebiam uma carta de corso, por isso o nome corsário. A verdade é que, com o tempo, mesmo os corsários entenderam que era melhor guardar a grana saqueada do que entregar para os reis. Foi aí que os governos começaram a investir na caça aos piratas. O que quer dizer que esta era uma vida extremamente perigosa, claro, mas que também trazia grandes lucros e grande liberdade. Inclusive para as mulheres, havendo grandes nomes femininos na pirataria, com destaque para Annie Bonny, que serviu de inspiração para a pirata Jewelry Bonny, de One Piece, assim como muitos outros personagens da série que tiveram suas inspirações na realidade. Dentre todos eles eu puxo destaque para o Barba Negra, Marshall D. Teach, inspirado no mais famoso de todos os piratas da história, o inglês Edward Teach. Muito bem. As condições de vida dos barcos eram difíceis, a escassez de recursos e as doenças eram frequentes, assim como mutilações derivadas de suas batalhas. Montar uma boa tripulação, portanto, era difícil, então quando o capitão do navio finalmente conseguia arrebanhar a tripulação de que precisava para zarpar, estabelecia as regras para a divisão do produto de saque. Também estruturava as regras de convivência e as hierarquias. Vale destacar que existiam pequenas protodemocracias dentro de muitos navios piratas. Como a vida era dura e os suprimentos não tinham as condições ideais de preservação, o álcool era o verdadeiro combustível das viagens. Hail, ho, ho, and a bottle of rum. Após séculos, o estilo de vida dos piratas começou a perder a força. O início do declínio, aliás, começou na metade do século XVIII, e segundo alguns historiadores, dos mais de 5.000 piratas que existiam em atividade nos séculos XVI e XVII, apenas 300 deles continuaram em atividade. Foi somente em 1856, com a Declaração de Paris, que a pirataria passou a ser um crime de fato, ou seja, qualquer tipo de roubo ou saque em alto mar passou a ser contra a lei, e hoje em dia está praticamente extinta. Claro, ainda existem piratas nos mares, e eles se concentram basicamente na região do Mar Vermelho e do Oceano Índico, assim como no Golfo de Adém e na costa leste da Somália. Em comum com os antepassados, a violência, esvaziada dos estereótipos que romantizamos. Falando dos estereótipos que romantizamos, é neles que reside a tal ambivalência original do conceito que tanto falamos no começo do vídeo. Por um lado,
Os sonhos de navegar um mundo cheio de mistérios, tesouros e liberdades teve um custo altíssimo para os piratas e quaisquer seres humanos que os encontrassem. Por outro lado, os navegadores oficiais, colonizadores e missionários trouxeram muito mais sangue e violência para o mundo do que qualquer pirata. Se for para absorvermos algo das histórias de pirataria, é que o mundo não opera em absolutos, que a liberdade tem um custo e que a vilania, com bastante frequência, não é originada daqueles que vivem às margens, mas fruto dos interesses escusos daqueles que determinam as regras do jogo. Isso e que navegar é preciso. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. E acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E bom, é isso aí, gente. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.